Olá, professor pesquisador, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para te dar uma dica super simples, mas muito importante de ser incorporada na sua prática na sala de aula ou no consultório, tá bom? Mas antes de dar essas dicas, já curte aqui o nosso canal e compartilha com mais 5 professores pesquisadores, tá bom? Além desses professores pesquisadores que você vai compartilhar, compartilha com 3 também que estão lá bitolado em teorias vãs que não estão levando as crianças a lugar nenhum. Vamos transformar a educação por meio das evidências científicas, combinado? Bom, hoje eu vou falar como estimular a consciência fonológica, mas muito importante é você lembrar que a consciência fonológica ela é um termo guarda-chuva. Isso quer dizer, tem algumas habilidades que são simples e outras que são mais complexas, tá bom? Então, essas habilidades que eu vou estar te dando dica de como estimular são habilidades já mais complexas da consciência fonológica, tá certo? Porque envolvem adição, subtração das sílabas e dos fonemas. Antes de você chegar nessa atividade, você precisa saber avaliar. Será que o seu aluno tem as habilidades da consciência fonológica que são as mais simples? Porque lembra isso, gente, o ensino sistematizado é a chave para a eficácia, tá bom? Da aprendizagem. Sem um ensino sistematizado, nunca vai ter uma aprendizagem de fato efetiva, tá certo? E o que implica ser um ensino sistematizado? Implica ser um ensino planejado do simples para o difícil. E para você saber o ponto exato onde o seu aluno está, a minha dica é aplique um instrumento de avaliação padronizado. Não fica simplesmente chutando como que está a cabeça do seu aluno funcionando ali na hora da leitura. Não, você precisa ter um instrumento que vai te direcionar para qual é a intervenção. Eu tenho que chegar nessas atividades do vídeo de hoje ou eu tenho que ir em atividades mais simples, anteriores, tá certo? Então, se você aplicar, por exemplo, a prova de consciência fonológica por produção oral, ela vai te dar lá 10 subtestes que avaliam 10 tipos de habilidades, 10 tipos de capacidades de percepção e manipulação dos sons da fala nessa prova, tá certo? É uma prova que pode ser aplicada com crianças de 3 a 14 anos, tá certo? Nessa prova, você começa, por exemplo, com tarefas que vão te dizer, será que o meu aluno consegue separar as sílabas? Será que ele consegue juntar sílabas simples? E no nível do fonema, tá? Será que ele consegue perceber as rimas? Será que ele consegue perceber as aliterações, que são as palavras que começam com o mesmo som? Tá certo? Ele conseguindo fazer essas habilidades mais básicas, o próprio teste vai te mostrar onde que ele está falhando ali. Aí você vai para as habilidades mais complexas, como as dicas que eu vou estar te dando hoje aqui, tá bom? Vamos começar primeiro, gente, com a consciência de sílabas. Então, são atividades de manipulação silábica. Vai desenhar na lousa, ou você pode também usar algum material concreto, tá bom? Pode ser o lápis, pode ser tampinha de garrafa, massinha, bolinha de papel. Eu vou desenhar na lousa, tá bom? Vou desenhar aqui um círculo, tá? E esse círculo eu vou dizer para a turma, ó, esse círculo que vocês estão vendo é a palavra seguir. Como fica se eu desenhar agora uma estrelinha aqui na frente da palavra seguir e disser que essa estrelinha agora é o som com? Como é que fica? A palavra seguir com o com no início. Fica a palavra conseguir. Muito bem. Agora, vamos fazer de novo. Agora, esse quadradinho que eu vou desenhar agora é a palavra verso. E esse triângulo que eu estou desenhando, e estou colocando aqui no início da palavra verso, esse triângulo é o som in. Como é que fica essa palavra agora, pessoal? Daí você espera a turma responder, inverso, tá bom? Então, eu comecei com uma habilidade de manipulação simples, porque eu estou pedindo para colocar um som no início da palavra, só isso, tá bom? Eu posso ir indo complicando isso aos poucos. Mais simples ainda, costuma ser colocar no final. Então, por exemplo, agora, esse círculozinho aqui na lousa, ele é a palavra Coca. Quem gosta de Coca-Cola? Isso. Então, como que é o símbolo aqui, pessoal? Coca. Repete para mim. Isso. Então, quando eu apontei aqui para o círculo, é Coca. Agora, eu vou desenhar um quadrado. Aí, nesse quadrado, eu vou dizer para vocês
que é o som da. Mas repara, eu estou colocando o quadrado depois da palavra coca, tá? Como é que fica a palavra coca com um som da no final? Daí as crianças vão tentar juntar. Coca, cocada. Cocada, cocada. Isso, porque o O tem dois sons. Muito bem. Então, coca e cocada, ok. Agora eu vou complicar um pouco mais, porque depois que as crianças... Então, na segunda-feira, eu fiz só acrescentando sílabas no final. Depois, na quarta-feira, eu fiz acrescentando sílabas no início. Agora eu vou colocar, além de sílabas no início e no final, a turma já está entendendo como que é. Olha aí o ensino sistematizado. Olha o planejamento. Olha a frequência. Não adianta fazer um dia e depois nunca mais fazer a atividade. Tá certo? Então, agora que as crianças já estão entendendo como que é a tarefa, já desenvolveram um pouco essa habilidade por meio de atividades mais simples, eu vou começar a dar uma complicada, porque eu vou pedir para colocar um som no meio da palavra. Então, repara, eu vou pegar e vou escrever a palavra assim, ó, conto. Então, gente, quem gosta aqui de contos de fadas? Ah, eu gosto. Muito bem. Então, olha só, antes da gente ir para a hora do nosso momento de leitura, que eu vou ler um conto para vocês, eu vou fazer a palavra conto aqui com dois símbolos. Então, o quadrado é o com, repete para mim, e o triângulo é o to. Então, quantos sons tem na palavra conto? Conto. Muito bem, então tem duas sílabas, certo? Então, conto. Aí você deixa um espacinho, ou você apaga e faz o espacinho. Se você está fazendo com as tampinhas, você separa as tampinhas para a criança perceber. E aí agora você fala assim, olha, tem o quadrado que é o com, o triângulo que é o to, certo? E agora eu vou colocar o som tra no meio, que é essa estrelinha. Aí você vai lá e coloca a estrelinha no meio. Que palavra ficou agora? Talvez para você já está um pouquinho difícil. Como que fica conto com o som tra no meio? Fica que palavra? Vamos ver aqui, ó. Contrato. Muito bem. Fala para mim, você adulto agora, ó. Não vou nem colocar aqui os desenhos, tá? Vou fazer sem a lousa agora para você perceber o que é a consciência fonológica. Como que fica a palavra asa com o som tra no meio? Então, você vai pegar o A, vai colocar num cantinho, o za em outro e vai colocar o tra no meio. Fica o quê? Atrasa. Percebeu que já ficou um pouco mais difícil? Quando eu estou dando palestra presencial, é nítido perceber o pessoal aí usando a memória de trabalho, porque a consciência fonológica é parte aí da memória, né? Tanto de longo prazo quanto da memória de trabalho. E aí é tema para quem participa do curso Avaliação Cognitiva da Leitura, entende melhor, teoricamente, também essas questões. Se você quiser saber, clica aqui na nossa descrição do vídeo, tá certo? E eu vou te dar outros exemplos agora de manipulação silábica. Eu falei de colocar, certo? Sílabas no meio, no final e no início da palavra. Agora eu vou pedir para você tirar. Olha como vai ficando mais complicado, tá? Então, como que fica se eu tirar o som des da palavra descansar? Então, você vai ter que desenhar 3 formas, certo? Então, olha lá, ó. Descansar. Conta com as crianças. Quantas sílabas tem na palavra descansar? 3 sílabas. Descansar. Como fica se eu tirar o som des? Aí você vai lá e apaga na lousa, ou tira a tampinha. E aí você vai ver se a criança consegue falar ou não. As crianças têm dificuldade. Mas à medida que você vai repetindo essas tarefas, você pode fazer um dia atividade de consciência fonológica baseado numa determinada letra que você está apresentando já para ela com algum outro material. Eu tenho sugerido o material da Sandra Pugliese, do ProAlfo, para alfabetização. Então, você pode ir indo. Você vai, então, lá no materialzinho do ProAlfo, ou no livro das boquinhas, por exemplo, eu estou ensinando a letra L, agora eu vou pegar nesse outro manual atividades de consciência fonológica para estar estimulando a consciência fonológica por meio dessas letras, para reforçar o que eu estou ensinando com o outro material. Esse das letras, gente, eu esqueci o nome aqui agora, mas vou deixar para vocês
na descrição do vídeo o nome do material que eu uso para estimular a consciência fonológica, como eu estou ensinando aqui para vocês. Olha só, então, como é que fica se eu tirar o som mento da palavra pensamento? Aí é a mesma coisa, você vai desenhar sílabas ou vai pegar pecinhas para sílabas e vai tirando, tá? Outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, acrescentar os fonemas. Daí é o ápice da consciência fonológica. Quando você pegar e começar a fazer assim, ó, forma para mim, que palavra forma se eu juntar o... Não vou colocar lousa ainda, tá? Para você testar. Que palavra é essa, ó? O, K, A. Ficou fácil, né? Então vamos lá, vamos fazer agora no nível do fonema, hein, pessoal? Que é a menor parte da palavra. Você vai explicar para a criança. Daí você vai pegar ali, ó, na lousa, igual eu fiz. 3 formas. O, K, A. Formou a palavra? Oca. Muito bem. E se eu colocar o som F na frente? Fica como? Foca. Perfeito. Tá bom? Quem sabe imitar uma foca aí, criançada? Por exemplo. Olha como é gostoso, como é divertido trabalhar a consciência fonológica, tá? Dá para trabalhar tanto individualmente quanto coletivamente na sala de aula. Você pode acrescentar os fonemas, mas você pode tirar também os fonemas. Então, vamos supor, você dá a palavra falta. Vamos contar quantos sons tem na palavra falta, gente? No nível do fonema, a menor partezinha da palavra, hein? F, A, U, T, A. Falta, certo? Vamos tirar agora só o som F. Ficou o quê? Aí você desenha na lousa, ou você pega as tampinhas, enfim. Você conseguiu ver o que ficou? F, A, U, T, A. Falta. Tirou o F. Ficou o quê? Ficou alta, tá certo? A habilidade de consciência fonológica até o nível da sílaba, mesmo pessoas que não se alfabetizaram, conseguem perceber as sílabas. Mas no nível do fonema, só quando você passa pelo processo de alfabetização, tá certo? E se você passou por um processo de alfabetização mais tradicional ou mais construtivista, muito provavelmente você também pode ter dificuldade para estar percebendo esses sons e conseguindo produzir eles direitinho. Por isso que aqui no canal a gente mostra como apresentar cada letra para as crianças, como fazer cada som para as crianças. E por isso que eu te indico, tenha um material que te direcione a respeito disso. Eu falei aqui do Proalfo, da Sandra Pugliese, eu gosto muito também do método das boquinhas, da Jardine, tem o método fônico, da Alessandra Seabra do Capovilla, tem o método fônico e multissensorial da ABD, tem vários materiais. O importante é que seja uma estratégia de ensino explícito dos sons da fala. Aí você vai aliar esse método que você está adquirindo, que você gosta, com as atividades de consciência fonológica como as que a gente treinou aqui hoje, tá certo? Mas lembrando que tem uma hierarquia aí de habilidades. Então, você não vai trabalhar essa habilidade de consciência fonológica já de cara. Tem habilidades mais simples, como a rima e a literação, como a segmentação de sílabas, antes de você chegar nessa tarefa aqui. Como você vai saber o que o seu aluno precisa? Aplicando um teste padronizado, tá certo? Como, por exemplo, o PCFO. Tem também o PCFF, que ele dá a mesma coisa, ele avalia a mesma habilidade, só que aí é só para o ensino fundamental, mas uma vantagem dele é que dá para você aplicar coletivamente, porque ele é prova de consciência fonológica por escolha de figuras. Tá? Então, você não só pode aplicar coletivamente, como você pode, inclusive, aplicar num aluno que não seja verbal. Então, por exemplo, muitos autistas, às vezes, eu já dei aula para pessoas com paralisia cerebral. Eu digo pessoas porque, embora todo mundo tratasse eles como criança, já tinha 18, 19 anos. Não conseguia falar, mas conseguia compreender. E será que, se ele tem uma boa consciência fonológica, essa pessoa pode desenvolver também a habilidade de leitura? Pode ser que sim. Pode ser que, apesar de não falar, ela consiga ler, consiga escrever com algum recurso que dê suporte para ela, tá certo? Por isso, eu repito, é muito importante saber avaliar
tá bom? Porque uma boa avaliação vai direcionar você a dar uma intervenção adequada à real necessidade do seu aluno, sem subestimar ele por causa de algum diagnóstico que ele venha a ter, ou sem superestimar ele demais. Muitas vezes alunos com altas habilidades, tá bom? Com um QI acima da média, podem sim ter dificuldades de leitura, tá certo? Porque no cérebro, as habilidades elas são simultaneamente localizadas e distribuídas. Então, pode ser que, apesar de muito potencial cognitivo, alguns componentes ali das habilidades necessárias para ler e escrever não estão tão bem desenvolvidas. Algum circuito neural ali não está tão bem desenvolvido. E o oposto também é verdadeiro. Pode ser que, apesar da pessoa ter algum diagnóstico, que ela tenha várias complicações, ela tenha muitos circuitos preservados que a permitam ser alfabetizada. Como você vai saber disso, gente? Se não avaliando. Então, o não ler e escrever é o sintoma, é a ponta do iceberg, é a febre, tá bom? Agora, a causa, você só vai descobrir avaliando direitinho. Por isso que eu te convido, se você não participou do curso Avaliação Cognitiva da Leitura, clica aqui na descrição que vai ter o link te direcionando para esse curso que vai ajudar muito, seja você professor ou psicopedagogo, tá certo? Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou bastante, compartilhe aí com o maior número possível de professores pesquisadores. Agora, se você gostou demais, compartilha também com aqueles professores que ainda não são tão pesquisador, mas precisariam ser. Combinado? Curte, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente está lançando vídeos toda semana, tá bom? 2, 3 vídeos por semana a gente está se esforçando aqui para a gente fazer dessa plataforma uma plataforma de formação continuada, online, gratuita aqui pelo YouTube, para a gente juntos transformar a educação. Até a próxima, pessoal!